Bem-vindo, Ciro Gomes. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Bom dia, professora. Bom dia, Gabriela Prioli, que todos nós brasileiros admiramos, aprendemos a admirar, porque multi-habilidosa, não é? Passa uma coisa de comunicação política, sendo uma professora universitária da área do direito. E essa proposta do GPS, pode acreditar, é tudo o que nós brasileiros precisamos, porque fígado, simbolizando ódio, e paixões febris nunca foram bons conselheiros em política, sempre deu em coisa muito ruim. Pô, muito obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado da proposta. Então eu já vou começar com a nossa régua. E já fazendo aqui a observação de que eu vou compartilhar a tela com você. Você pode se colocar em algum lugar dessa régua e aí explicar o seu posicionamento ideológico, político, ou você pode rejeitar minha régua, dizer, não, ela não me serve, o meu posicionamento é outro. É só explicar para as pessoas. O que a gente está fazendo aqui é atribuindo significado para os nomes que às vezes a gente vê no debate. Então vamos lá. A gente começa aqui na extrema esquerda, vai caminhando para a social-democracia, pensada na social-democracia no sentido clássico, caminha ainda indo para a direita e entra aqui nos liberais-democratas, que ainda são os liberais de esquerda, aí pula para os neoliberais, liberais de direita, passa para os conservadores liberais e chega na extrema-direita. Onde eu coloco a sua bolinha? Você coloca aqui entre social-democracia e socialismo democrático. Peraí, aqui. Aí. Aqui. Mais um pouquinho para a social-democracia. Adorei a precisão. Aí. Mas é porque é a minha evolução, com muita leitura, com muita prática, com muita vivência, eu tenho compulsão por estudar, por ler, por aprender com a experiência internacional, acompanho como dublê de curioso do mundo intelectual, escrevo livros, enfim, e essa é a minha posição concreta a partir dessa maturidade, dessa experiência, dessa observação da evolução da história humana. E Ciro, então, diz para as pessoas que estão assistindo a gente o que significa esse lugar na régua. E aí eu já passo para a próxima pergunta, que seria pedir para você definir essa sua ideologia em 3 pilares principais. Não precisam ser só 3, você pode elencar mais, mas só para dar um significado para esse lugar aí. Ora, tudo tem a ver com o papel do Estado no desenvolvimento da sociedade. Tudo tem a ver com isso, né? Esses termos de esquerda e direita, só para aclarar, você está cansadíssima de saber, não é? Tem a ver com o parlamento francês quando veio a Revolução Francesa, onde não havia esquerda, simplesmente não havia esquerda tal qual o marxismo, o leninismo a desenhou, a esquerda. O que tipificava ali? Quando acabou a Revolução Francesa, o fim do absolutismo, o parlamento francês dividia-se entre jacobinos, que eram aqueles mais reformistas, que queriam mais mudanças e que tinham uma solidariedade genuína com as classes mais pobres. Esses se sentavam no parlamento francês, que saiu da Revolução, ao lado esquerdo do parlamento. E havia os girondinos, revolucionários também, mas queriam que as reformas fossem mais lentas, queriam que a preocupação aí, a hegemonia do interesse de classe era com a burguesia mercantil nascente e não propriamente com o terceiro estado, que era o povão, como a gente chama modernamente. Na sequência da humanidade, você vem o marxismo-leninismo, que propõe uma extrema esquerda, não por métodos, que aqui é uma obra não teorizada, jamais, mas por compreensão do papel do Estado e do domínio da propriedade. Então, a extrema esquerda, ali no marxismo-leninismo, é uma ideia de que a propriedade privada é em si mesma uma perversão, que gera injustiça, que gera um processo de espoliação da força do trabalho e que, portanto, essa lógica da propriedade privada teria que ser revogada radicalmente a partir de uma transição em que essa propriedade sairia da posse privada para a posse do Estado, que faria um conjunto de transformações revolucionárias em direção ao comunismo. E a direita, pós-marxismo-leninismo, acaba se aferrando numa concepção extrema do lado oposto, em que vai, até por negação, menos por afirmação, porque também não há teoria de um capitalismo raso que descomprometa o Estado de tarefas coletivas, isso não existe. Quando você vai ler Adam Smith, que seria, teoricamente, o grande formulador do capitalismo liberal, ali está declarado com muita explicitude, com muita clareza, de que o capitalismo deixado solto produz inequidade, injustiça, a concentração de renda e acaba por abolir o próprio mercado pela tendência ao truste, ao cartel, ao oligopólio, ou seja, ao combinemos entre poucos concorrentes para expoliar o consumidor sem concorrência. Portanto, jamais existiu o que os extremos afirmam, nem na prática, nem na teoria.
não é? O Estado mínimo que o Adam Smith imaginava, no mínimo, seria um regulador dessa tendência à inequidade, às disrupturas e crises e à injustiça, não é? E à oligopolização dos preços. Entre uma coisa e outra, os europeus foram aprendendo. Por quê? Porque a vida real, não é, antecede a teoria. A teoria procura explicar, compreender. Muitas vezes as ideias têm uma força de puxar a história, mas é o fazer coletivo que vai construindo a história, como a gente que admira a obra coletiva, que não acredita em Salvador da Pátria, em caudilismo, em personalismos. Isso tudo é atraso que na América Latina tem componentes caricatos absolutamente trágicos para a vida do nosso povo. Olha o que está acontecendo com o Brasil hoje, né? Você está sendo toda a sociedade chamada a escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. Não que o coisa pior não seja muito pior do que o coisa ruim, mas, francamente, eu não queria nunca mais ter que escolher com esse tipo de opção. Voltando aqui à reflexão sobre esquerda e direita e a minha posição. Os europeus viraram o teatro da Guerra Fria. Então, havia ali uma emergência vitoriosa contra o extremismo de direita, nazi-fascista, mas os sócios da vitória se extremaram numa nova guerra conceitual. O modelo comunista, e puxado pela União Soviética, que é internacionalista, que quer exportar essa institucionalidade, até porque no marxismo-leninismo não existe uma nação socialista. Ou o mundo é socialista como um todo, ou, diz a teoria, não se alcançou ainda o socialismo. Esse conflito entre o capitalismo vitorioso na América do Norte, com uma vitória moral muito grande, as liberdades, as franquias, a democracia foi muito, muito fortalecida moralmente, intelectualmente, com a vitória dos aliados, especialmente o Reino Unido e a América do Norte, contra o nazifascismo. Mas a vitória também foi partilhada pelos soviéticos. E quando eles acabaram a guerra, o Churchill queria continuar a guerra, porque o novo conflito agora de concepção era mais grave, ou tão grave quanto, na cabeça do Churchill, quanto o nazifascismo, porque também espoliava as liberdades, porque também, em algum momento, o autoritarismo matou muita gente, etc., etc. E isso criou a Guerra Fria. E a Guerra Fria, o teatro dela, o teatro físico dela era a Europa. Então, o gênio político europeu foi construindo uma evolução institucional que buscava uma síntese dos dois, aproveitando o melhor dos dois mundos, que seria a liberdade, que o capitalismo oferece e propõe, o mundo liberal, e a igualdade entre as pessoas, que o mundo socialista propunha como mito, como ideologia, como ideal a ser perseguido. Aí nasceu a social-democracia, que, para existir, criou um estado de bem-estar social, caro de ser sustentado, e isso explica também a evolução contemporânea, porque quando eles tinham, vamos dizer, por 30, 40 anos, a solidão do mundo produtivo industrial, os ingleses, os norte-americanos, os franceses, os alemães, os italianos, eles podiam passar para diante o preço de carregar um estado de bem-estar social e o seu financiamento. De repente, a partir dos anos 80, começa a emergir um produto industrial sofisticado, moderníssimo, do ponto de vista tecnológico, que vem do Oriente. O Japão, a Coreia do Sul, Vietnã, a Malásia, Singapura e a portentosa China. E esse produto vem competir no mercado europeu e em terceiros mercados sem a cunha de financiamento do estado de bem-estar social. E aí os europeus querem parar a história e, para restaurar sua competitividade sistêmica, propõem o neoliberalismo. Margaret Thatcher, Reagan nos Estados Unidos, porque parecia óbvio para um lorde inglês, naturalmente, que a cunha do estado de bem-estar ficou muito cara e que, portanto, tinha que diminuir esse custo, desmontar o estado de bem-estar. E essa foi a mitologia. Entre nós, brasileiros, nunca aconteceu isso. Nós nunca chegamos nem perto de um estado de bem-estar social, que é o que o nosso povo deseja. E aí vou terminar aqui a resposta, assim, por que o socialismo democrático ou social-democracia ou alguma coisa entre os dois é o que nos importa? Porque há um estoque de problemas ancestrais que nós herdamos da escravidão, né? A escravidão está aí nos salários que se pagam a menor para as populações negras e pardas, nos salários que se pagam a menor para as mulheres pela mesma jornada de trabalho, né? A propriedade privada da terra no Brasil não é um fator de produção, é um símbolo de status, pelo qual ainda se matam pessoas em pleno século XXI. A depredação do meio ambiente ainda anuncia, em pleno século XXI, segunda década, um modo insustentável de produção que o mundo vai repudiar, não vai comprar mais em algum momento. O Brasil vai ser um pária internacional, como está se transformando,
porque nós estamos aceitando passivamente essa especialização produtiva de pagar um modo de vida moderno, pelos celulares, computadores, meios de diagnóstico médico, química fina sofisticada, com milho, soja, frango, bode, e minério de ferro e petróleo bruto in natura. Isso não será resolvido pelo espontaneísmo individualista das forças do mercado. Elas têm uma importância absolutamente essencial. Ninguém sabe melhor do que as forças do mercado garantir retorno ótimo à alocação de recursos que são escassos, mas a vida humana, na sua complexidade, não se realiza apenas no retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Portanto, o povo brasileiro, se você perguntar na prática, quem você acha que é responsável pela sua saúde e da sua família? Concretamente, as pessoas vão responder, eu mantenho atualizada essa pesquisa, elas vão responder por 86% que é o governo o responsável pela saúde. O que sai daí uma vontade de um estado de bem-estar social. Pergunta para o povo se o povo acha que a educação sua e de sua família é tarefa das empresas, é tarefa individual da pessoa física ou essa é tarefa do governo. 90% vai dizer que é do governo. Depois você pergunta desenvolvimento, entendido pelo povo como oportunidade de trabalhar e receber um salário decente na vida útil e uma aposentadoria minimamente justa para a hora da dificuldade. 80% vai dizer que o Estado é o responsável por promover isso. Por isso que os liberais modernos, os ultradireitistas como o Bolsonaro, tentam trocar o ambiente do debate, onde estão essas questões flagrantes em que o povo quer um Estado coordenador, o povo quer a liberdade econômica, o povo quer o respeito à propriedade privada, mas o povo quer um Estado que promova a superação da miséria, da desigualdade, do hiato de infraestrutura e qualifica o capital humano com saúde, com educação, com segurança. Aí o que eles fazem? Trocam o ambiente de debate, passam a discutir moralismos, passam a discutir religiosidade. Boa explicação, gostei.